Pessoal, agora nós vamos falar dos critérios de julgamento e é importante você não confundir critério de julgamento com modalidade de licitação. Então, já colocando aqui no nosso quadro, a gente já tem uma figurinha aqui do lado para mostrar quais são os critérios de julgamento. Mas antes de qualquer coisa, eu quero colocar aqui a parte geral. Professor, o que são os critérios de julgamento? Critério de julgamento é a forma utilizada pela administração pública ao conduzir a licitação para avaliar as propostas. Lembra que um dos objetivos da licitação pública é selecionar aquela proposta que melhor atende, cujo resultado será o resultado mais vantajoso para a administração pública? Mas como é que eu vou aferir isso? Como é que eu vou avaliar? Pensa comigo no seguinte, eu tenho duas pessoas, eu quero avaliar essas duas pessoas e a primeira pergunta que eu quero fazer é a seguinte, qual das duas é mais alta? Qual o critério que eu vou utilizar para fazer esse julgamento? Eu vou pegar uma fita métrica e vou medir a altura dessas pessoas. Então vou utilizar a fita métrica para poder medi-los. E aí aquele que tiver, tem 1,68, o outro tem 1,90, o que tem 1,90 é mais alto. Agora, por outro lado, se eu quiser verificar qual é o mais pesado, eu vou pegar uma balança, vou colocá-los na balança e vou verificar qual deles tem mais massa. Esse daqui tem 74 quilos, esse aqui tem 90 quilos. A mesma coisa nas licitações públicas. Eu preciso ter um instrumento para poder avaliar as propostas. Porque pensa comigo mais ou menos na seguinte ideia, tá? Vamos pensar o seguinte. Você casou, vai fazer a sua lua de mel. Tem duas formas de a gente avaliar as opções para você fazer a sua lua de mel. Você vai numa agência de viagem e você só olha o preço. Esse critério de julgamento foi o preço mais baixo você vai aceitar. Outra, você já está mais abonado, você já passou no seu concurso público, já está com a grana no bolso, agora você quer, eu vou gastar por conta, eu estou com dinheiro sobrando. Aí você vai querer uma passagem de executiva para um resort all inclusive, aí você já vai olhar mais para a qualidade técnica. Então em cada uma das situações você vai ter critérios diferentes para avaliar essa proposta, tá? E esses critérios são utilizados pela administração pública para fazer valer um dos princípios da licitação, que é o nosso princípio do julgamento objetivo. O princípio do julgamento objetivo tem o propósito de reduzir ou eliminar a subjetividade nos processos de licitações públicas. E de tal forma que se eu pegasse diferentes pessoas, se eu pegasse assim, hoje eu tenho a comissão A, se no outro dia eu pegasse a comissão B, teoricamente eu chegaria ao mesmo resultado. Isso seria um julgamento objetivo. Só uma coisa para contar para vocês. Na antiga lei de licitações, isso aqui era chamado de tipos de licitação. Então você tinha as modalidades e você tinha os tipos. Modalidade é o rito, é o procedimento. E tipo é o critério de julgamento. A nova lei de licitações não utiliza mais esse termo tipos, mas ainda aparece no livro de doutrina, pode aparecer numa questão de prova também. Então, se perguntar tipo de licitação, entenda que é o critério de julgamento, mas esse conceito já não é mais utilizado na nova lei de licitações. Aqui do lado nós temos os nossos 6 critérios de julgamento. Nós temos aqui o menor preço e o maior desconto, que são os 2 critérios teoricamente mais utilizados. Temos a melhor técnica ou conteúdo artístico, técnica e preço, maior retorno econômico e maior lance, como critérios de julgamento na nova lei de licitações. A antiga lei de licitações tinha apenas 4 critérios de julgamento. Ela tinha o menor preço e o maior lance ou oferta, além da melhor técnica e preço. Então tivemos aqui algumas mudanças importantes no novo regime licitatório. Vamos resolver uma questão, essa primeira questão já de cara, uma questãozinha aqui bem bacana. Ela fala pra gente o seguinte: as opções a seguir apresentam critérios de julgamento que poderão ser utilizados no procedimento de licitação, à exceção de um, assinale-o. A bem da verdade, essa questão aqui não está nem utilizando o que está na nova lei de licitações, mas eu vou utilizar mais ou menos como referência aqui, tá? Então ela tem melhor conteúdo artístico, a gente tem a melhor técnica ou conteúdo artístico, vou considerar isso aqui como certo. Melhor destinação dos bens alienados, não tem isso aqui na nova lei de licitações, tá? Isso aqui não é um critério utilizado na nova lei de licitações. Melhor combinação da técnica e preço, a gente utiliza técnica e preço, então tem aqui também. Maior retorno econômico também tem, só que maior geração de empregos também não tem, tá? Teoricamente esse aqui seria o gabarito, mas eu vou marcar tanto a letra B quanto a letra E como gabarito, porque eu volto a dizer, essa questão é uma adaptaçãozinha, essa questão era da lei 13.303, mas eu puxei aqui para a nossa nova lei de licitações só para a gente ter uma questão. Então, esses 2 critérios não tem na lei de licitações. Agora, melhor conteúdo artístico, técnica e preço, maior retorno econômico, são critérios que são utilizados sim. Beleza, agora eu vou falar dos 2 primeiros critérios de julgamento. Esses 2 critérios aqui,
Eu diria que eles são mais ou menos como se fossem irmãos gêmeos, tá? Ou pelo menos assim, não são irmãos gêmeos, mas são aqueles dois irmãos que são bem parecidos, sabe? Você tem o menor preço e você tem o maior desconto. Tá? São dois critérios de julgamento que meio que são casados. Onde cabe um, cabe o outro. Porque a forma de você trabalhar com esses dois critérios é essencialmente igual, tá? Vamos reduzir aqui um pouquinho, vamos colocar ele para cá e vamos falar um pouquinho sobre o menor preço e o maior desconto. Primeira coisa que eu quero colocar para vocês aqui sobre o menor preço e o menor desconto é que essencialmente esses dois critérios eles têm o seguinte objetivo. O objetivo aqui é fazer a administração pública pagar menos. Então esse que é o propósito desses dois critérios aqui. Eles são dois instrumentos que são utilizados junto com a técnica e preço para verificar aquilo que nós chamamos de menor dispêndio. Menor dispêndio é você gastar menos. Só que o termo menor dispêndio ele é até utilizado no sentido mais abrangente, porque ele envolve até mesmo todo o ciclo de vida do objeto, né? Não só o preço propriamente dito ali, mas às vezes um custo de manutenção, entre outras coisas. A lei de licitações, a nova lei de licitações deixa considerar isso também, o ciclo de vida como um todo do objeto. Senão às vezes você compra mais, paga um carro mais baratinho, sabe? E daqui a pouco você gastou tanto com manutenção do carro, que ele acabou ficando mais caro do que um outro que seria só um pouquinho mais caro. Então você pode aferir também essa questão do dispêndio como um todo quando você vai analisar a proposta. Mas essencialmente no menor preço, no maior desconto, nós temos o objetivo de pagar menos. Mas toma cuidado, já ouviu falar naquela expressão o barato sai caro? Óbvio que já, né? A expressão o barato sai caro também pode ser utilizada aqui dentro das licitações públicas. Porque você vai pagar menos entre aquelas propostas que atenderem às condições previstas no edital. Como assim, professor? Imagina o seguinte, eu vou comprar um carro e eu especifiquei no edital. Esse carro tem que ter ar-condicionado e tração nas 4 rodas, porque o pessoal vai fazer umas vistorias no interior do país, precisa ter, e é um lugar quente, precisa de ar-condicionado e precisa de tração nas 4. Vem lá uma pessoa, apresenta uma caminhonete, mais ou menos equivalente, muito mais barata que os demais, porém sem tração nas 4 e sem ar-condicionado. Mas é o preço mais baixo. Essa vai ser a vencedora da licitação? Não, porque eu tenho que olhar dentro dos requisitos definidos no edital. Ela não atendeu às condições do edital, essa proposta está fora, ela está desclassificada. Então, entre aqueles que atendem às condições do edital, eu vou verificar qual aquela que vai fazer a administração pública pagar menos. Mas qual que é a diferença entre o menor preço, vou colocar assim, ó, menor preço, e o outro critério aqui, que vai ser o maior desconto, tá? A diferença é o seguinte, o menor preço, você vai ter um valor que vai ser nominal. O que é o valor nominal? O valor vem direto. Você chega e analisa a proposta diretamente. Então, por exemplo, eu vou lá e apresento a oferta de um carro e esse carro vai custar 40 mil reais. O outro apresentou a proposta por 39 mil reais. O outro 38 mil reais. É nominal. Eu já consigo verificar diretamente qual que é a proposta que tem o valor mais baixo. Quando eu vou para o menor desconto, você vai ter uma aferição que acaba sendo indireta. Por quê? Porque a administração pública vai fixar algum valor ou alguma tabela de referência. Imagina, por exemplo, a compra de medicamentos. Existem várias tabelas com preços referenciais. Eu posso utilizar alguma tabela de referência e a partir dessa tabela de referência, a gente vai verificar quem dá o maior desconto. Vamos supor que o valor de referência do determinado medicamento é de 100 reais. Aí a empresa A oferta 10% de desconto. A outra oferta, 11% de desconto. A outra oferta, 20% de desconto. 20% sobre 100 vai dar 80. Tá vendo que indiretamente eu cheguei ao valor. A proposta que teve o maior desconto foi o 20, e indiretamente eu cheguei ao valor que eu queria, tá? Na prática, os dois critérios vão ensejar um valor em que a administração pública vai pagar menos, tá? Só informação extra para vocês aqui. No maior desconto, se for eventualmente obras, tá? Se for uma licitação para obras, nesse caso você vai aferir o desconto global, tá? Sobre todo o objeto. E esse desconto, ele também vai incidir sobre os aditivos.
Porque imagina que você apresenta um desconto, só que aí depois você começa a afirmar os aditivos e o aditivo vai pelo preço geral e não pelo preço com desconto. Então, ele é o valor global da obra e ele considera os eventuais aditivos que vão ser firmados, tá? Por fim, esses dois critérios, eles são critérios que são utilizados, na maioria das vezes, naqueles objetos mais simples. Consequentemente, eu posso falar para vocês que esses dois objetos aqui, ó, eles são compatíveis com aquelas modalidades gerais. E quais são as duas modalidades gerais dentro da lei de licitações? Essencialmente, a gente tem o pregão, que é a modalidade de licitação para aquisição de bens e serviços comuns. Antes da nova lei de licitações, se eu considerasse só a lei, o pregão somente admitia o menor preço na Lei 10.520. Teve até um regulamento que veio depois, que é o Decreto 10.024 de 2019, que ele acrescentou já o maior desconto. Foi um negócio bem curioso, tá? O legislador, né, a presidência da República, elaborou um regulamento já pensando na nova lei de licitações. Eles falaram, essa lei vai ser aprovada? Já vamos elaborar o regulamento pensando na nova lei de licitações. Aí o regulamento do pregão, ele já trouxe o menor preço e o maior desconto, mas não tinha maior desconto na lei 10.520. Então agora passa a ter expressamente na lei e não só no regulamento. E por fim, a concorrência. A concorrência também admite esses dois critérios de julgamento. Perfeito, né? Até porque a concorrência admite todos os critérios, exceto o maior lance. Fechamos o menor preço, fechamos o maior desconto, vamos fazer algumas leituras aqui para poder avançar um pouquinho mais, tá? O artigo 34 da Lei de Licitações diz o seguinte: o julgamento por menor preço ou maior desconto e, quando couber, a técnica e preço considerará o menor dispêndio para a administração, atendidos os parâmetros mínimos de qualidade definidos no edital de licitação. O que é essa história de menor dispêndio, tá? Menor dispêndio é o seguinte: menor dispêndio é uma forma genérica de você observar como que a administração pública vai pagar menos ao longo de todo o custo desse objeto. Eu vou receber, eu vou utilizar, eu vou ter manutenção, eu vou ter destinação. Então, o menor preço e o maior desconto pode considerar o menor dispêndio, quanto que eu vou gastar ao longo do ciclo de vida do objeto. A técnica e preço também, quando for o caso. Nem sempre vai dar para fazer com a técnica e preço, seria mais natural com o menor preço e com o maior desconto. O parágrafo primeiro fala assim, ó, os custos indiretos relacionados com as despesas de manutenção, utilização, reposição, depreciação, impacto ambiental do objeto licitado, entre outros fatores vinculados ao seu ciclo de vida, poderão ser considerados para a definição do menor dispêndio, sempre que objetivamente mensuráveis, conforme disposto em regulamento. Então eu posso fazer toda essa aferição mais genérica e não só da proposta do objeto, da compra em si, mas também ao longo do ciclo de vida. Mas isso só se for objetivamente mensurável. E por fim, o parágrafo 2º fala que o julgamento por maior desconto terá como referência o preço global fixado no edital de licitação. E o desconto será estendido aos demais termos aditivos. Tudo isso aqui nós já vimos no quadro anterior. Beleza? Avançamos e vamos resolver essa questãozinha aqui, ó. Olha só. As licitações realizadas nas modalidades pregão e concorrência são compatíveis com os critérios de menor preço e maior desconto. Perfeito, tá? O pregão é só esses dois, inclusive, só o menor preço e o maior desconto. A concorrência são todos, exceto o maior lance. Então, naturalmente, que dá para empregar nesse caso, e por isso que essa questão aqui está certíssima. Chegamos agora à melhor técnica ou conteúdo artístico, tá? Primeira coisa que eu quero explicar, eu preciso explicar duas coisas para vocês aqui sobre esse critério de julgamento. Estamos falando da melhor técnica ou conteúdo artístico. Primeira coisa que eu tenho que explicar é o seguinte: melhor técnica ou conteúdo artístico é um critério só, tá? O nome é assim amplo, tá? A gente está falando de um critério único: melhor técnica ou conteúdo artístico. A diferença é que ora você vai aferir a melhor técnica, ora você vai aferir o conteúdo artístico. O critério é um só, mas ora você vai aferir um, ora você vai aferir outro. Porque, por exemplo, se você vai escolher um projeto técnico, um projeto científico, você vai olhar a técnica. Se você vai aferir uma obra de arte, você vai verificar o conteúdo artístico. É essencialmente isso. Mas o critério é um só, o que varia é a situação que está sendo analisada, tá? Essa é a primeira explicação que eu quero trazer. A segunda,
apesar de ele falar aqui de melhor técnica, essa melhor técnica aqui não se confunde com a melhor técnica da antiga lei de licitações. Lá na antiga lei de licitações também tinha a melhor técnica, mas a melhor técnica da antiga lei de licitações considerava a proposta técnica e o preço. Né? Era um negócio meio curioso, porque a melhor técnica e a técnica e preço da 8666, elas meio que se confundiam. Dava para usar elas basicamente nas mesmas hipóteses. Na nova lei de licitações isso acabou. Por quê? Começa pela forma de definição da melhor técnica ou conteúdo artístico. A lei de licitações fala que nesse caso, calma aí que eu vou melhorar isso aqui. Fala que nesse caso aqui, a proposta, a análise da administração pública vai considerar apenas a proposta técnica ou artística. Ou seja, aqui não existe proposta de preço. Professor, como assim não existe proposta de preço? E como que eu vou saber quanto que eu vou pagar? Quanto que vai pagar, a própria administração pública já definiu. O edital de licitação, que é o nosso instrumento utilizado para convocar os interessados, no edital a administração pública vai pegar e vai falar o seguinte: olha, estou querendo alguém para desempenhar, para realizar, né, esse objeto aqui de meu interesse. Para quem quiser participar desse concurso ou dessa concorrência, se for o caso, o vencedor vai receber este prêmio aqui, ou vai receber esta remuneração aqui. Ou seja, quanto que será pago vai ser definido pela administração pública, previamente, no próprio edital de licitação. Mas aí, professor, como é que eu vou saber? Como é que alguém vai chegar e vai falar, pô, mas a administração já definiu o valor, mas eu queria fazer mais isso, mas aquilo iria custar mais caro? Beleza. Você vai fazer um projeto de acordo com o preço que a administração está disposta a pagar. Vamos pensar no seguinte, tá? Eu gosto de fazer a seguinte referência. Imagina uma corrida de rua. Você vai pegar uma corrida, aí nessa corrida você só quer ali uns corredores amadores, já está suficiente para você. Aí você vai colocar lá de prêmio uma medalhinha e pronto, já vai aparecer um monte de gente lá para correr. Ainda vão pagar caro por isso, né? Diga-se de passagem. Agora você quer ali uns corredorzinhos mais bacanas, até uns profissionais ali da região. Aí você já coloca um prêmiozinho de dinheiro, tipo um 500 pila. Agora você já quer os melhores corredores do Brasil. Você já vai colocar um prêmiozinho mais bacana, tipo uns 5, 10, 15 mil reais para o vencedor. Agora eu quero trazer aqueles quenianos, aqueles etíopes, aqueles caras que estão correndo muito mesmo. Aí você já vai colocar um prêmio tipo 100 mil, 200 mil reais para o vencedor. Consegue perceber que a corrida de rua fixou o preço que ela vai pagar conforme o nível do concorrente que ela quer? A administração pública também. Se ela vai fazer uma licitação pública para contratar alguém para elaborar um projeto arquitetônico, se ela quiser os melhores especialistas da área, ela vai pagar um valor alto. Se ela quer ali um profissional qualquer, ela vai pagar um valor mais baixo. A administração pública é que vai fixar o prêmio à remuneração no próprio edital. E para que eu utilizo esse critério de julgamento? A lei de licitações diz que o critério de julgamento de melhor técnica ou conteúdo artístico pode ser utilizado pela administração pública para a seleção de projetos. Quando eu coloco projetos aqui, pode ser um projeto arquitetônico, por exemplo. Tipo, um órgão vai ter uma nova sede lá em Brasília, que segue todo aquele esquema do Oscar Niemeyer, coisa do tipo. Oscar Niemeyer vai ser a volta da Pampulha, né? A Pampulha, coisa do tipo. Aí você quer mais ou menos manter esse perfil, né? Outros profissionais que façam projetos mais ou menos o seguinte: você pode utilizar aqui a melhor técnica ou conteúdo artístico. Ou então, para a seleção de trabalhos de conteúdo técnico, o próprio projeto entra aqui também em conteúdo técnico. Científico, tipo, vamos elaborar aqui uma vacina. Você vai fazer um concurso para quem conseguir elaborar essa vacina. Ou artístico, eu quero adquirir aqui uma obra de arte para refletir determinado momento histórico do país. Então você pode utilizar também esse critério de julgamento. Quais são as modalidades de licitação que são compatíveis com esse critério de julgamento, tá?
As modalidades de licitação que você pode utilizar aqui são o concurso, novamente, porque o concurso ele é basicamente universal, e também, o concurso universal não, o concurso é específico, a concorrência que seria universal. Veja só, quando nós estudamos o concurso, inclusive nós falamos que o concurso é a modalidade de licitação para a escolha de trabalho técnico, científico ou artístico. Veja como casa, inclusive, com esse critério de julgamento que nós estamos adotando agora, né? Então as modalidades são tanto a concorrência, que é mais genérica, como o concurso, que seria mais específico, você poderia utilizar aqui. Avançamos mais um pouco e vamos fazer a leitura de alguns artigos, tá? O artigo 35 da Lei de Licitações fala pra gente assim, ó. O julgamento por melhor técnica ou conteúdo artístico considerará exclusivamente as propostas técnicas ou artísticas apresentadas pelos licitantes. E o próprio edital de licitação define o prêmio ou remuneração que será atribuído aos vencedores. O critério de julgamento de que trata o caput desse artigo poderá ser utilizado na contratação de projetos e trabalhos de natureza técnica, científica ou artística, conforme nós já colocamos oportunamente, tá? Vamos resolver uma questão. Suponha que determinado município pretenda contratar um arquiteto para preparar um projeto para a realização de uma obra. Em relação ao projeto, é possível que a contratação se realize na modalidade concurso, utilizando os critérios de melhor técnica ou conteúdo artístico. Perfeito. É exatamente isso. Esse quesito está certo. Lembrando que o único critério de julgamento do concurso é justamente a melhor técnica ou conteúdo artístico. A concorrência que admite vários critérios de julgamento. Ok, agora a gente vai avançar mais um pouquinho, que eu quero começar a fazer uma leitura do próximo critério de julgamento que a gente vai trabalhar. Agora nós vamos para o critério de julgamento, entre aspas, mais complexo de todos, que é a técnica e preço. E nós vamos começar com o artigo 36 da Lei de Licitações. O artigo 36 diz para a gente o seguinte: o julgamento por técnica e preço considerará a maior pontuação obtida a partir da ponderação, segundo fatores objetivos previstos no edital, das notas atribuídas aos aspectos de técnica e de preço. Tá? Então vamos pensar mais ou menos na seguinte situação: ó. Técnica e preço. Maior pontuação obtida a partir de uma ponderação em que eu vou comparar justamente os dois fatores a serem avaliados, a técnica e o preço. Imagina a seguinte situação. Vai ser realizado um concurso público, e nesse concurso público o pessoal coloca assim, ó, nós vamos ter, ao invés de somar os pontos, quase todo concurso público ele soma os pontos, tá? Algumas bancas é que convertem os pontos numa nota. Né? Então, tipo assim, você acertou 45 questões, e essas 45 questões viram a nota 8.5, a depender da forma como eles colocam lá. E aí tem a discursiva. A discursiva estava sendo avaliada de 1 a 10, vamos supor que você tirou 9. Então você tem o 8.5 como nota da sua objetiva, eles converteram os pontos da objetiva em uma nota, e pegaram a nota da discursiva e vão colocar numa planilha. E eles pegam e falam o seguinte: a prova objetiva vai valer 60%, a prova discursiva 40%. Aí você coloca isso na planilha e faz a ponderação, a gente chama de média ponderada, né? A gente tem a média simples, que é quando simplesmente você soma os fatores e divide pela quantidade, e tem a média ponderada, que é quando você coloca diferentes pesos conforme cada uma das notas. Aqui nós vamos atribuir uma nota para a técnica e uma nota para o preço. Mas eu não vou só somar as duas, porque tem hora que a técnica é mais importante, tem hora que o preço é mais importante, tá? Então, quando nós começamos a falar do critério de julgamento de técnica e preço, nós vamos considerar essencialmente um procedimento chamado de ponderação. Tá? A ponderação acontece quando você vai atribuir pesos. Você pega a técnica e dá uma nota para ela. Você vai estabelecer um procedimento para dar uma nota para a técnica. Você pega o preço e converte esse preço numa nota. Professor, mas como que eu vou converter o preço numa nota? Cara, tem N formas de se fazer isso. Você pode colocar o seguinte, olha, a melhor nota vai ser a nota 10, a segunda melhor nota, aí você pega a melhor nota que é a 10, a pior nota entre as que tiveram a valoração mínima é tipo
o 0 e faz uma ponderação, uma escala para as demais notas, talvez alguma coisa mais ou menos desse tipo. Enfim, podem ter N métodos de você estabelecer uma nota para o preço. O preço vai ser convertido em uma nota e você vai fazer essa ponderação, vai colocar numa planilha e vai aferir qual que vai ser o resultado final. O parágrafo primeiro fala o seguinte: o critério de julgamento de que trata o caput desse artigo será escolhido quando o estudo técnico preliminar demonstrar que, olha só, a avaliação e ponderação da qualidade técnica das propostas que superarem os requisitos mínimos estabelecidos no edital forem relevantes aos fins pretendidos pela administração pública nas licitações para a contratação de. Aí ela vai colocar quais são os tipos de objeto. O que acontece? Pessoal, a qualidade importa? A qualidade sempre importa, tá? Aí você vai pensar, então, professor, em qualquer licitação eu deveria fazer por técnica e preço. Não. Porque não é o simples fato de a qualidade importar. Eu quero que a qualidade seja um fator relevante. E eu explico para vocês como que isso funciona. Em toda licitação, eu vou ter um padrão mínimo. Quem não atingir esse padrão mínimo está desclassificado. Então, lembra do exemplo que eu coloquei antes? O carro que tem tração nas 4 e ar-condicionado. Esse é o padrão mínimo. Quem não alcançar o padrão mínimo está fora. Quando eu vou comprar uma caneta, eu peço uma caneta esferográfica azul tipo Bic, né, que eu posso fazer esse tipo de especificação. Eu posso receber uma caneta melhor do que a Bic, tipo uma caneta que tem aquelas borrachinhas para você segurar, tem uma ponta um pouquinho melhor, etc e tal? Posso. Essa caneta é melhor do que a Bic? É. Mas esse quantum de diferente é significativo para o resultado que eu quero alcançar? Não. Olha, eu iria assinar com a minha caneta Bic. Aí a minha assinatura ia ficar assim. Agora eu vou assinar com aquela caneta que tem a borrachinha, isso, aquilo. A minha assinatura fica um pouquinho melhor. Mas isso é um fator relevante para o resultado que eu quero alcançar? Não, não é um fator relevante. Então, assim, pode ter uma caneta melhor? Pode, mas eu não vou pontuar isso. Eu só quero que atinja esse mínimo, atingir esse mínimo contrato. Nesse caso, eu emprego técnico e preço? Não, não emprego técnico e preço. Agora vamos pensar no outro caso. Você casou, vai para a sua lua de mel. Na lua de mel, você e o cônjuge, companheiro, quando cônjuge, companheiro, companheira, etc e tal, foram casar, aí vocês estabeleceram o seguinte: olha, qual que é o mínimo que a gente quer? A gente quer passar aí 10 dias em um local que tem a praia, que tem um hotelzinho bacana. Pronto, só isso. Beleza, mas agora vamos colocar outros fatores. Pô, agora vai ser uma viagem numa classe executiva. Pô, agora você já vai para um Caribe da vida, já vai ficar num resort all inclusive. Opa, esses fatores extras fazem diferença na qualidade das suas férias? Fazem. Então, nesse caso, não é só o mínimo. O que está além do mínimo é representativo. Na caneta, o que está além do mínimo não é representativo. Na sua viagem de lua de mel, o que está além do mínimo que você estabeleceu é importante. Causa um impacto no resultado da sua lua de mel. Então é isso que justifica a utilização da técnica e preço. Perfeito? E isso é a regrinha do nosso parágrafo primeiro. O parágrafo segundo fala assim: o julgamento por técnica e preço, no julgamento por técnica e preço, deverão ser avaliadas e ponderadas as propostas técnicas e em seguida as propostas de preço, apresentadas pelos licitantes, na proporção de máxima de 70% de valoração para a proposta técnica. Vamos colocar isso aqui e vamos explicar o que está faltando. Então vamos lá. É qualquer hipótese que permite a utilização da técnica e preço? Não. Eu tenho que ter uma justificativa. Essa justificativa tem que ser aquela justificativa que comprove que, além do mínimo que eu preciso, a diferença causa impacto no resultado que eu quero alcançar. Então a diferença de qualidade realmente é impactante para o objetivo que você quer alcançar. Segundo, eu faço a ponderação da técnica e faço a ponderação do preço. Nesse caso, quando eu vou estabelecer um fator de ponderação, eu posso colocar uma ponderação que é mais importante para a técnica ou que é mais importante para o preço. Imagina o seguinte: você não passou no concurso público ainda, você vai fazer a sua lua de mel, você está preocupado com o preço. Então, na hora de fazer, eu e minha esposa fomos fazer a ponderação,
Eu tinha acabado de passar no concurso público, ainda estava meio apertado, sabe? Aí nós consideramos o seguinte, vamos considerar o preço como um fator mais importante. Aí eu posso colocar assim, ó, na minha nota, 70% vai ser para o meu preço. Eu estou só colocando uma situação hipotética. Ah, estou com um pouquinho mais de grana, vamos colocar só 60% para o preço. Estou com mais grana ainda, vamos colocar só 40% para o preço e se preocupar mais com a qualidade, mais com a técnica. Então você vai fazendo essa análise, você vai fazendo essa jogada. Aqui vai ficar 60-40. Poderia ser que a técnica é ainda mais importante, vou colocar 70 e aqui 30. E assim sucessivamente, conforme a ponderação que você vai fazer. Mas a lei de licitações, ela colocou uma limitação. Por que ela colocou uma limitação? Antes, na antiga lei de licitações, era muito comum o pessoal dar meio que um, entre aspas, golpe nesse negócio aqui. Professor, o que é essa história de dar um golpe nesse negócio? O povo ia lá e lançava uma licitação na técnica e preço. Eu vou até inverter aqui para ficar exatamente na ordem que a lei prevê. Primeiro você faz a técnica, depois você faz o preço, tá? Vai ficar assim. Na antiga lei de licitações não existia expressamente esse limite. O limite apareceu depois na jurisprudência, tá? O povo chegava e falava, fazia assim, ó. Vamos colocar 95% para a técnica e 5% para o preço. Cara, o preço não fazia basicamente diferença nenhuma. Basicamente o que definia era só a técnica. Para evitar isso, o legislador pegou e falou o seguinte. Se a ponderação for a favor da técnica, o máximo que você pode colocar é de 70%. Então, o máximo que você vai ter na relação técnica para o preço é 70 para 30. Isso é o máximo, não pode extrapolar essa diferença. Professor, e se eu quero colocar uma preferência para o preço vai ter uma ponderação maior? Tem limite? Não. A lei de licitações não estabeleceu um limite a favor do preço. Eu posso colocar, por exemplo, 80% para o preço e 20% para a técnica? Pode. Não tem limite para o preço, tem limite para a técnica. A ponderação a favor da técnica é de no máximo 70%, para que o preço não fique como um fator meramente irrisório. Essa que foi a ideia do legislador. Isso é basicamente uma decorrência do que já estava na jurisprudência do Tribunal de Contas da União, né? Por fim, qual a modalidade de licitação que admite a técnica e preço? Somente a concorrência. Tá? Então a técnica e preço só dá para utilizar se a modalidade de licitação for a concorrência. Pelo menos na literalidade, tá? Porque o diálogo competitivo não tem critério de julgamento, aí alguns autores até admitem a utilização de técnica e preço, por exemplo. Mas na literalidade só está na concorrência e é isso que a gente guarda para a questão de concurso público. Ok, vamos avançar um pouquinho. E aqui, deixa eu voltar aqui, ó, olha só. Eu falei aqui que algumas situações que justificam a utilização da técnica e preço. A lei de licitações traz exemplos. São aqueles tais serviços de natureza predominantemente intelectual e assim sucessivamente. Olha só. Serviços técnicos especializados de natureza predominantemente intelectual, caso o critério de técnica e preço deverá ser preferencialmente empregado. Vamos fazer um raciocínio. Professor, critério... Serviço técnico especializado de natureza predominantemente intelectual. Eu já ouvi isso em algum lugar. Ah, professor, isso não é quando tem inexigibilidade de licitação? Você vai aprender que existe a inexigibilidade que acontece quando há inviabilidade de competição. E uma das hipóteses de inexigibilidade é quando se tratar de serviço técnico profissional de natureza predominantemente intelectual. Só que lá você tem dois critérios, dois requisitos. Tem que ser um serviço técnico prestado por um profissional ou empresa de notória especialização. Se não tiver o profissional ou empresa de notória especialização, se for somente serviço técnico especializado, de natureza predominantemente intelectual, você tem que licitar. E nesse caso, em que você promove a licitação, o critério de julgamento será preferencialmente o de técnica e preço. Esse é o único em que ele coloca essa preferência, né? Preferência da técnica e preço. Você também pode adotar a técnica e preço em outras hipóteses. Serviços majoritariamente dependentes de tecnologia sofisticada ou de domínio restrito, conforme atestado por autoridades técnicas de reconhecida qualificação. Bens e serviços especiais de tecnologia da informação e comunicação. Ah, por sinal, galera, isso aqui é uma aula mais aprofundada.
Então você vai ler isso aqui, meu Deus, como é que eu vou decorar isso tudo? Meu propósito, você tem que entender para que serve a ferramenta que eu estou entregando para vocês. Não é para você sair decorando tudo, porque só se você for sei lá, um gênio muito além disso para decorar tudo isso numa paulada só. É para você compreender o sistema e depois incrementar com seus estudos, tá? Obras e serviços especiais de engenharia e objetos que admitam soluções específicas e alternativas e variações de execução. Eu já vou explicar isso aqui, com repercussões significativas e concretamente mensuráveis sobre sua qualidade, produtividade, rendimento e durabilidade. Quando essas soluções e variações puderem ser adotadas à livre escolha dos licitantes, conforme critérios objetivamente definidos no edital de licitação. Tá? Um caso que daria para colocar aqui seria um projeto. Né? Projeto dá para colocar em um monte de hipóteses da lei de licitações. Quando você elabora um projeto, você tem diferentes soluções, por isso que você contrata alguém para fazer o projeto. Você tem soluções específicas e que são alternativas e variações de execução. Você tem várias hipóteses de utilização para a execução desse objeto. Outro caso, uma instalação esportiva, tipo uma pista sintética de atletismo. Pista sintética são aquelas pistas que você vê lá na televisão, lá com o Bolt. Bolt já não corre mais, né? Com esses caras aí que correm muito correndo. Tem aquelas pistas que são meio vermelhas, tem aquelas que são azul com branco. Hoje em dia tem um monte de cor para uma pista de atletismo. Isso é uma pista sintética. Você tem N soluções de pista sintética, que podem gerar diferentes resultados. Você tem soluções específicas e alternativas e variações de execução. Isso, você poderia estabelecer critérios para mensuração conforme a produtividade, durabilidade, e quando essas diferentes variações puderem ser adotadas à livre escolha dos licitantes. Essa pista serve, mas essa também serve. E você vai estabelecer critérios objetivos para fazer o julgamento, tá? Nesses casos aqui, você pode empregar a técnica e preço. É só para você ter referência, não sai decorando. Aqui você mais ou menos entende quando que pode se empregar esse tipo de situação. É para compreender o sistema. Professor, e me dá um exemplo aí de como que funciona a técnica e preço, tá? Vamos pensar na seguinte situação. Vou colocar uma tabelinha aqui para vocês para a gente exercitar, tá? Aqui eu tenho 4 empresas que apresentaram suas propostas técnicas e de preço, técnica e de preço. Eu já estabeleci lá no edital uma forma para dar uma nota. Então eu converto a proposta técnica numa nota, eu converto a proposta de preço numa nota. Quando eu vou aferir as notas, eu tive a seguinte situação. A nota técnica é de 8 para a empresa A e 10 ainda na empresa A no preço. Para a empresa B eu tenho 9 e 8. Para a empresa C, 7 e 9. Para a empresa D, 10 e 7,5. Tá? É só somar essas duas notas? Nem sempre. Eu tenho que verificar se existe uma ponderação. Aqui nessa coluna, eu coloquei a ponderação. Qual foi o critério de ponderação, o fator de ponderação que eu coloquei? Eu coloquei assim, ó. Eu coloquei 60% para a proposta técnica e 40% para o preço. Professor, mas não tem que ser 70%? Pode ser até 70%. Eu posso adotar um outro percentual. Eu coloquei 60, 40, 60 para a técnica e 40 para o preço. Eu vou colocar aqui o cálculo rapidamente, você pode tentar vir realizando ele aqui comigo para que nós possamos fazer. Aqui eu tenho 8, que foi a nota que ele teve na técnica, né? A nota técnica dele foi 8. E o fator de ponderação é 6. Então eu vou multiplicar esse 8 por 0,6, já que é 6. E vou somar isso aqui para a ponderação do preço. A nota foi 10, só que a ponderação é 0,4. Obviamente que eu já deixei esse meu cálculo pronto, né? Porque senão a gente iria perder um bocado de tempo. O resultado final aqui foi uma nota de 8,80. Tá? Foi o resultado que eu consegui chegar por meio dessa ponderação. Vamos colocar outro caso. Aqui ele tem a nota 9 vezes 0,6 mais 8 vezes 0,4. Aqui eu tenho 7 vezes 0,6 mais o 9 vezes 0,4. As notas aqui, nesse caso, somando tudo, vai dar 8,60 e nesse aqui vai dar 7,80. Por fim, o último, ele teve 10 na nota técnica, então eu coloco aqui, ó, 10 vezes o 0,6 mais o 7,5. Eu
coloca aqui 7,5 vezes 0,4. Isso aqui vai dar um total de 9. Tá? Esses foram os resultados que eu tive. Na hora que eu vou olhar aqui, qual que foi o vencedor? O vencedor da licitação, naturalmente, foi esse aqui que teve a nota 9. Esse é o primeiro colocado. Aí aqui eu tenho o segundo colocado, o terceiro e o quarto, respectivamente. E olha só que ponto interessante. Se eu fizesse uma soma direta, se eu pegasse esses dois aqui e só somasse, dava 18. Se eu pegasse esses dois aqui e só somasse, daria 17,5. Você está vendo que se fosse uma média simples, o vencedor seria a empresa A, mas como eu tenho uma ponderação, o vencedor é a empresa D, é por isso que eu tenho a técnica e preço. Porque conforme a minha necessidade, eu vou ponderar mais para lá ou mais para cá, conforme cada uma das situações, tá bom? Vou apagar isso aqui só para não causar confusão, aí fica aqui preenchidinho para vocês, tá certo? Vamos lá. Vamos fechar esse bloco e daqui a pouco eu volto para trazer um aprofundamento interessante para vocês. Até daqui a pouco.